Nos últimos aulas estamos olhando em atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Hoje vamos olhar nos decretos de Deus. Decretos de Deus. Pelo termo decreto, queremos dizer o propósito ou a determinação em relação a acontecimentos futuros. Acontecimentos futuros. Isso diz que as coisas acontecem de acordo com o propósito divino e não pelas leis fixas de natureza ou destino ou por acaso. Nada acontece por acaso com Deus. Ele decretou. O catequismo define, leia essa. O catecismo define os decretos assim. O decreto de Deus é o seu eterno propósito. Eterno propósito. Eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo quanto acontece. Interessante que pelo qual a sua própria glória, para glorificar ele tem predestinado, predeterminado tudo que acontece. Até é difícil engolir essa doutrina, mas ele predestinou tudo. O teólogo Strong define assim: pelo decreto de Deus, queremos dizer o seu eterno plano, pelo qual ele determinou com certos todos os eventos do universo, os passados, presentes e futuros. Eu penso assim, durante a minha vida, eu já tive a oportunidade de mexer com construção. Quando estamos na igreja, estamos construindo uma igreja aqui, um campamento aqui, uma igreja aqui. Com construção, antes de fazer um prédio, a gente faz uma planta, coloca no papel. Algumas vezes o resultado é igual à planta, ou é muito parecida à planta original. Outras vezes é longe. Foi modificação aqui, modificação aí. Até agora eu nunca fiz uma planta que o resultado sai 100% igual ao que estava no papel, Nunca fica idêntica. Qual que tem aqui é idêntica? A planta de um prédio pode ser comparada com um decreto. Mas a grandíssima diferença entre a planta do prédio e o decreto de Deus é que o plano original é idêntica com o resultado final. Até nos mínimos detalhes, como por exemplo, uma parede que não sai no plumo, um tijolo quebrado, um pedaço de material orgânico no massa. Tudo é identiquíssimo com o plano original. Deus tem os mínimos detalhes. Entre tijolo 1 e 2 terá um pedacinho de folha. Deus tem tudo planejado. Tudo é identiquíssimo. Com o plano original. Deus não é somente um arquiteto que criou a planta, mas também ele é construtor. Ele está executando o seu divino plano. Os decretos de Deus são totalmente ligados com sua soberania, controle. Deus, na sua soberania, controla tudo. O decreto inclui tudo que acontece, seja atos físicos, morais, seja bem ou seja mal. Deus controla tudo. Se um ato ou fim foi decretado, então todos, logicamente, deveriam ou estão obrigados a ser. Entendi? Se Deus disse, vai acontecer isso, então todas as coisas que estão em caminho para tal coisa acontecer, também tem que ser o controle de Deus. Se não, uma coisa diferente, se um evento,
fosse deixado indeterminado, então todos os acontecimentos futuros com ele seriam igualmente indeterminados. Certo. Isso tem a ver até com a presciência dele, né? Se ele estabelece e ele sabe, não vai acontecer como ele estabeleceu, porque ele já sabe até o que pode impedir, pode atrapalhar o seu plano, então ele já sabe como eliminar aquele empecilho. E nada pode atrapalhar porque ele controle tudo. Controle tudo, né? Ele determinou tudo. A Bíblia fala sobre decretos em várias passagens, usando termos como determiné, designo, determinou, propósito, conselho, eleição. Tem vários versículos aqui, referências que usam essas palavras que falam sobre os decretos, o que designou, o que determinou, o propósito. O propósito, posso uma cuna? O propósito, o decreto de Deus é de fato um só. Um só. Mas devido que já passam milhões de anos, mas devido a tal decreto ficar tão grande por tantos milênios de tempo e muitas particularidades e componentes, a gente usa o termo decretos. Decretos no plural, Mas Deus tem um decreto, um propósito. Mas tem tantos detalhes que a gente usa também no plural, O propósito, o decreto de Deus tem com sua finalidade a glória de Deus. Leia Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então ele tem o propósito de glorificar seu próprio nome. O decreto do Senhor é eterno, desde a eternidade passada para o futuro. Tudo que aconteceu e tudo que acontecerá foi determinado e decretado antes da fundação do mundo. Deus não está desenhando a sua planta na mesma hora que está construindo. Ele não desenhou uma casa e depois desenhou um puxado para frente, puxado para trás depois. Não, tudo foi desenhado antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada. Leia Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Não há outro Deus semelhante a mim. Nós podemos pensar sobre decretos positivos e decretos permissivos. Nem todas as coisas foram decretadas da mesma maneira. Da mesma maneira. Por exemplo, os atos pecaminosos dos homens não foram decretados no mesmo sentido que foram os atos justos de Deus. Deus é a causa, porque Deus é a causa que Ele está operando em tudo que é bom. Tudo que é bom, Deus causa isso. A palavra é bom. O mal, porém, é somente permitido, mesmo sendo dirigido e controlado para a sua glória. Nós não podemos dizer que Deus me fez fazer o mal. Mas se eu fiz o bem, foi Deus que fez dentro de mim. Qualquer coisa boa que eu posso fazer é Deus operando dentro de mim. Qualquer coisa pecaminosa que eu faço, Deus permitiu e está usando para a sua glória. Certo. Essa era a pergunta, que eu ia fazer. Se Deus decretou tudo,
não decretou os pecados, pessoas na Bíblia que vemos que pecou, pessoas como Davi e adulterou com Batseba, e anos seguintes, depois Batseba teve um filho, Salomão, e de Salomão veio a descendência do Messias, né? Também pessoas como, entre outros. Então, isso ajuda esse questionamento que eu já estava em mente. Deus não causou o pecado. Ele não causa De o uma pecado. forma ou de outra, o plano dele ia acontecer, mas o homem pecou, então foi esse o caminho que foi. Eu acho que tem um versículo um pouco mais à frente que podemos entender melhor ainda essa, quando Deus permitiu homens com ódio crucificar Jesus. Certo. Vamos ver essa mais na frente. Mas repetindo que Deus é a causa, Ele opera em tudo que é bom, o mal, porém, é somente permitido, mesmo sendo dirigido e controlado por sua glória. Os atos pecaminosos dos homens que Deus decretou permissivamente serão realizados. Mas ao fazê-los, os homens agem conforme a sua própria depravação. O homem peca porque ele escolheu pecar. Mesmo que Deus controlou tudo, né? Leia, Salmo 76 e 10. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Restringirás que ele está controlando, né? Deus tem controle absoluto sobre o mal, todavia não é o seu autor. Ele não é o autor do mal. Fala para colocar autor e depois leia Tiago 1:13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, quando eu faço uma coisa errada, eu não posso culpar. É a vontade de Deus. Jogando a culpa em Deus. Eu sou culpado pelas ações que eu fiz. Né? Deus está controlando tudo, mas eu fiz. Então, eu tenho que dar respostas para a desobediência. Mas ele usa isso. Né? As boas obras dos homens são decretadas com eficácia. O que significa que Deus opera neles. Deus opera neles. Tanto o querer como o efetuar sobre a sua própria vontade, diz Filipenses 2:13. Então, eu não posso fazer uma coisa que honra a Deus sem o poder de Deus agindo dentro de mim. É submetendo-se ao seu poder dentro da minha vida. Quando eu faço pecado, é uma escolha que eu fiz e eu sou culpado. E Deus permite essa parte dos decretos permissíveis de Deus. Pergunta, comentário até aqui. Vamos olhar o segredo de Deus e a vontade revelada. Os decretos de Deus pertencem à sua vontade secreta. Os mandados de Deus pertencem à sua vontade revelada. As coisas encobertas, que nós estou vendo, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumpriremos todas as palavras desta lei. Essa é Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Versículo bem claro com essa, né? A vontade, então, a vontade secreta do Senhor, não revelada, é o que Deus está fazendo para cumprir a sua vontade no mundo. A vontade revelada é a regra, a Bíblia, que veio para nossas vidas.
essa parágrafo aqui. O segredo de Deus inclui todas as coisas. Sua revelação inclui tudo que nós devemos fazer. Sua vontade encoberta é seu programa, de acordo com o qual todas as coisas acontecem. Sua vontade revelada nos dará nosso programa, de acordo com o qual devemos trabalhar. Pronto, o Paulo está citando essa ideia aqui. Mas a coisa que fica difícil de entender é como que eu posso ter livre vontade se Deus está me controlando? Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Os decretos de Deus e a livre agência, ou livre arbítrio do homem. Como que eu posso escolher e ser culpado se Deus já decretou que tem que fazer assim? Então vamos olhar nessa aqui. Os decretos de Deus determinam as livres ações dos homens. E ao mesmo tempo os seus decretos não são inconsistentes com o livre agir da liberdade do homem. Leia de novo essa. Os decretos de Deus determinam as livres ações dos homens, e ao mesmo tempo os seus decretos determinam com o livre agir da liberdade do homem. Vamos olhar Atos 4, 24 e 28. Você pode ler essa e vamos ver como é que agiu assim. Que a crucificação de Jesus foi com ações pequenas de homens que colocou ele na cruz, mas foi o plano de Deus. Ouvindo isto, agora, quem ouviu isso foi os discípulos. Os discípulos ouvindo, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se endureceram os gentios? Porque se enfureceram os gentios. Se enfureceram. E os povos imaginaram coisas vãs. Então, está louvando a Deus por suas profecias. Está louvando a Deus. Ele está dizendo que, por intermédio do Espírito Santo, o povo de Davi, nosso pai, porque os gentios está citando, porque está louvando Deus por suas profecias ou declarações, vou botar aqui que é declarações, séculos antes dos seus decretos, né? Louvavam a Deus por suas profecias. Declarações. Séculos antes, vírgula, seus decretos, estamos falando sobre seus decretos. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então os homens se levantaram, se juntaram de livre vontade, de livre arbítrio. Eles querem, porque eles queriam, né? Porque realmente se juntaram nessa cidade contra o Santo Jesus, o servo Jesus. Eles levantaram. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, para fazer exatamente o que Deus determinou, decretou de antemão que iam fazer. Então, as pessoas em Jerusalém naquela época estavam fazendo o que eles queriam fazer, sua própria vontade, para cumprir o que Deus decretou que ia acontecer. Então, nós temos aqui o decreto de Deus e a livre agência do homem, o homem agindo como ele quer,
mas para fazer o que Deus planejou, o que Deus decretou. Sem saber, eles estavam Sem fazendo a saber. vontade de Deus. E diz, se soubessem, não ia ter feito. Né? O decreto de Deus fez com Cristo morresse. Os homens não foram constrangidos a executar tão horrível obra. Eles cumpriram as Escrituras operando na expressão dos seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos sobre Jesus, fazendo sem entender o que estava